Imagino que você já deve ter ouvido falar sobre os bloqueios em bancos digitais para quem tem LLC. Tem muita gente tomando bloqueio em bancos fintech, muita gente preocupada, né? Circula muito por aí nos grupos, pessoal falando que toma bloqueio e aí fica muita gente preocupada se vai tomar algum bloqueio ou não. Então, decidi gravar esse vídeo aqui para tirar algumas dúvidas e responder algumas perguntas importantes relacionadas a isso. Por que os bancos digitais nos Estados Unidos estão encerrando contas de brasileiros do nada? Na verdade, eles não estão encerrando contas de brasileiros só pelo fato de você ser brasileiro. O que acontece? Os bancos americanos, eles estão, principalmente os bancos digitais, eles não têm aquele contato humano. Ou seja, muitos dos processos deles são feitos através de inteligência artificial. Ou seja, o compliance ali de aprovação de banco. Então, tem muita gente que tem a conta rejeitada, não consegue abrir a conta de banco por conta das inteligências artificiais que fazem as verificações ali automáticas e acabam muitas vezes rejeitando a conta de uma maneira automática. Assim também funciona a parte ali de compliance futuramente para quem já tem uma conta aberta. Então, por exemplo, se você tem uma conta bancária e você recebe uma transferência que o banco ache suspeita, muitos dos digitais vão acabar bloqueando a conta se ele identificar alguma coisa suspeita. Então tem muita gente que, na verdade, nem estava fazendo nada suspeito, mas por conta da IA ali interpretar isso de uma forma talvez suspeita, acaba bloqueando a conta. Outras coisas que acontecem muito também, por causa de falta de renovação de endereço, de agente registrado, de annual report, muitas das renovações acabam também gerando bloqueios porque o dono da empresa ali acaba esquecendo ou não, eu deixo de fazer isso e a empresa acaba ficando inativada e o banco acaba percebendo isso de uma maneira automática e acaba encerrando a conta também. Outras coisas é movimentando criptomoedas. Alguns bancos digitais não gostam, principalmente os americanos, não gostam de cripto por não saber de onde veio aquele dinheiro, né? Por não ter a rastreabilidade ali, a origem do dinheiro. E isso acaba também gerando muito bloqueio, tá? Então não tem, o fato de ser um estrangeiro não tem muito a ver. O que tem a ver são todas essas coisas aí que estão atreladas principalmente à inteligência artificial. Então o que eu te recomendo agora é que você tenha pelo menos 2 ou 3 opções de banco, se você só usa bancos digitais. Porque você vai ter uma contingência ali, caso você tome um bloqueio em um banco, você tem o outro. Muita gente acaba tendo uma opção única, e aí quando acontece algum tipo de bloqueio, alguma restrição assim nesse sentido, acaba ficando com a operação travada ali, por talvez não conseguir abrir conta rápido em outra conta de banco. Então, o que eu te recomendo aqui é que você, o mais rápido possível, abra outras contas de banco. O que fazer se a minha conta digital americana for bloqueada com dinheiro dentro? Ou seja, você tomou um bloqueio e você tinha dinheiro ali na conta de banco. O que fazer? Como que funciona? Quando o banco bloqueia um dinheiro, eles vão te mandar um e-mail e vão dizer: a sua conta ela foi fechada, foi encerrada, vamos te enviar um cheque com o valor que você tinha em conta. E esse cheque é enviado no endereço da LLC. Então aí entra outro ponto da questão do endereço que eu falei, né? Muita gente não tem um endereço ativo da LLC, endereço de formação. E aí, se acontece uma situação dessa, você não consegue receber o cheque. Outra possibilidade também é você solicitar para o banco para ele enviar, se você tiver uma outra conta bancária, né, você solicitar para ele fazer um envio para você nessa segunda conta bancária da sua mesma titularidade. Alguns bancos fazem isso, outros não, tá? Mas vale a tentativa também. É mais rápido do que você esperar chegar o cheque no endereço da empresa para depois você fazer o depósito em outra conta de banco. Vale a pena abrir conta em um banco tradicional americano, mesmo morando no Brasil? Sim, com certeza vale muito mais a pena do que utilizar um banco digital. Só que o banco tradicional ele não é para todo mundo, é para quem já está faturando, para quem já tem um volume ali consistente de movimentação, porque o compliance em um banco tradicional ele vai ser muito maior do que um banco digital. Um banco digital você abre fácil, rápido. Um banco tradicional, não. Eles vão pedir um compliance ali muito maior, então eles podem exigir algumas coisas que sejam talvez difícil de você conseguir ter, tá? Principalmente se você não tem uma movimentação. Mas ainda assim vale a pena, porque um banco tradicional ele vai te oferecer
opções de rendimento, opções de crédito, vai permitir que você faça transferências maiores, ou seja, que você, no Mercury, nesses bancos digitais, você consegue receber transferências, mas não é indicado transferências muito altas, porque o banco pode acabar bloqueando, dependendo do caso, né? Mas nos bancos tradicionais, não. O limite ali de transferências é muito mais alta para você receber sem problema e sem ter dor de cabeça. Outra coisa é o fator humano que eu comentei. Os bancos digitais, eles são mais voltados para automações, tem processos muito automáticos, inteligência artificial. Os tradicionais já têm mais contato humano. Então, possivelmente você vai ter um gerente de contas, alguém que se tiver algum problema vai te ligar, ou você vai conseguir ligar para alguém para resolver um problema seu, né, ali do banco. Tem todo um suporte ali mais adequado para você solucionar algum tipo de problema na sua operação, coisa que não tem nos bancos digitais. Como abrir conta em um banco físico nos Estados Unidos de forma 100% remota? 100% remoto é muito difícil se você não tiver alguém que vai intermediar para você. Tá? A grande maioria dos bancos, principalmente os bancos gigantes, um Bank of America, um Chase Bank, você vai conseguir abrir conta presencialmente. Talvez vai conseguir abrir conta presencialmente. Grande a probabilidade de não uma conta para a empresa. Por quê? Nesse caso, você teria que viajar para os Estados Unidos para tentar abrir conta lá presencialmente, mas alguns bancos podem pedir comprovantes de endereço americano, comprovante de pessoa física, né, para comprovar que você está nos Estados Unidos, uma série de comprovações ali, vão pedir um ITIN number, seria um CPF ali do estrangeiro para você, então vão pedir uma série de coisas que a maioria dos casos a pessoa não consegue fornecer viajando para os Estados Unidos, né? Então, eu não te recomendo viajar para isso, mas se você tem uma viagem para os Estados Unidos e já tem uma LLC aberta, vale o teste, vale a tentativa de você tentar abrir nesses bancos presencialmente, né? Agora, remotamente, muito difícil, tá? Aqui, por exemplo, na empresa, a gente trabalha com abertura de empresas e contas bancárias, a gente tem opções para abrir remotamente. Só que são opções de bancos médios e não de bancos gigantes, igual o Bank of America. A gente não consegue abrir lá, então a gente consegue abrir em bancos medianos, tá? Remotamente, em bancos tradicionais, de médio porte, que tem uma parceria com a gente consegue fazer toda essa intermediação. Então, remotamente, abrindo comigo, por exemplo, aqui, seria em bancos medianos e não bancos grandes, mas também que oferecem uma excelente estrutura. Falando sobre o ITIN, vamos entrar um pouquinho nesse assunto. É necessário ter um ITIN para abrir uma conta em um banco tradicional? Ele não é obrigatório. Nesse caso, nesse banco que eu comentei que a gente consegue abrir por aqui, não é obrigatório ter o ITIN, não é necessário. Já em bancos maiores, se você for viajar para os Estados Unidos, quase sempre vai ser, em grande maioria dos casos, vai ser obrigatório, tá? Tem gente que consegue sem, mas é muito difícil e depende muito da ocasião. A grande maioria dos casos você vai precisar ter um ITIN para abrir sim, tá? Mas os bancos digitais você não precisa. Nesse banco tradicional que a gente tem opção aqui também não tem necessidade, né? Que abre remotamente, mas presencialmente quase certeza que sim. E o que seria o ITIN, né? O ITIN ele é um CPF para estrangeiros. Nos Estados Unidos existe o SSN, que é o Social Security Number. Ele é o CPF do americano. Para o estrangeiro, para quem não reside nos Estados Unidos, existe o ITIN. Então você consegue abrir ele remotamente, sem problema, sem precisar ir para os Estados Unidos, né? Ele seria uma espécie de CPF ali, de número de identificação fiscal seu, para te inserir no mercado americano. Então, com ele, você começa a construir um histórico positivo nos Estados Unidos, você começa a ter um score, e com isso aumenta a sua possibilidade de receber crédito, de ter esse score bancário nos Estados Unidos. Ele não é algo obrigatório, mas ele é muito importante em algumas ocasiões. Então, por exemplo, nessa de construção de crédito no mercado americano, vai ser muito importante se você tem essa pretensão, né? Também para abrir em certos bancos americanos é necessário um ITIN também. Para utilização em plataformas de pagamento como Shopify Payments, PayPal, ele vai ser muito importante também se você utiliza essas plataformas. A questão é que para abrir o ITIN, ele demora muito mais do que abrir uma LLC. Então, se você tem a necessidade de abrir um ITIN, é bom você
adiantar o processo, porque ele demora bastante, tá? Tem alguns casos que leva até 6, 7 meses ali para sair. O tempo mediano informado pela Receita Federal Americana é de 3 a 4 meses, mas na prática esse tempo leva um pouco mais. Em alguns casos pode levar até 6 meses para ele estar chegando, tá? Varia muito de caso a caso e depende totalmente da Receita Federal Americana. Então eu já aviso antes para você se adiantar ali, se você tem a necessidade, porque tem muita gente que precisa e deixa para tirar no momento ali da necessidade. Só que aí você não vai conseguir, você vai ter que esperar, aguardar um tempo, e o IT não tem como acelerar, não tem um express, você simplesmente dá início e tem que aguardar, não tem o que fazer. E quais são as obrigações fiscais para quem tem um ITIN? Você precisa declarar todos os anos, igual acontece na LLC, se você movimentar na pessoa física. Ou seja, se você tiver uma conta bancária na pessoa física, você vai precisar declarar todos os anos. Se você não faz isso, aí é mais tranquilo. Aí normalmente faz somente uma reativação ali a cada 2 anos, não precisa declarar todos os anos se você não tem conta bancária na pessoa física. Se você já tem uma LLC, quer abrir a sua conta bancária em um banco tradicional, se você quer tirar o seu IT number, vou deixar o meu WhatsApp aqui na descrição desse vídeo para você falar diretamente comigo e eu te recomendar ali melhor opção de banco e tudo mais, te passar todos os detalhes, beleza? É só me chamar ali no WhatsApp. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí, já se inscreve para você ficar por dentro de outros conteúdos relacionados a LLCs, a internacionalização, a essa parte internacional nos Estados Unidos, beleza? Obrigado por ter assistido até aqui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.